Shalom, Parashat Shavua, Parashat Kitissá. Como todas as Parashot, essa também não deixa de ser tão importante quanto as outras. Eu quero destacar aqui uma das partes principais da Parashat, que é a parte central dela, a inicial. Vamos lá. E diz assim: Vaidaber Hashem El Moshe Lemor. Essa expressão aparece muitas vezes, eu não me lembro se eu já comentei. Vedaber é simplesmente levar a palavra, né? Vedaber e falou simplesmente, né? Aí a expressão é bem lançar palavras. O interessante é que o Yud na frente da palavra Davar, ele remete ao futuro, né? Para frente. Só que o Vav, antes do Yud, ele remete ao passado. Quando Hashem ele fala, interessante é que ele lança o que ele disse anteriormente para o futuro, né? Isso é interessante quando a gente está falando de Torá, porque tudo na Torá ela tem um significado, né? Ou seja, é algo que é passado, mas que ela nos lança para o futuro. Isso é interessante a gente ter em mente. Hashem El Moshe. O El aí, ele está se referindo, lógico, sobre Moshe, né? Para Moshe, mas interessante é que a palavra El, ela significa elevação, né? Literalmente elevação, né? Elohim, por exemplo, El, El em si, ele significa algo elevado, algo poderoso e tal. Então, na verdade, essas palavras que Hashem disse, ela está elevando Moshe de certa forma. Lemor. Lemor é uma palavra que ela é falar sim, mas ela está mais relacionada a você proclamar, né? Você fazer uma proclamação. E olha só que interessante. Essa palavra, essa passagem, esse pasuk, esse perek, essa parashat é tão importante que Hashem, ele não só fala, como tudo que Hashem, na verdade, ele transmite ao povo de Israel, a Israel. Ele fala e proclama. Ele diz para falar e fazer uma proclamação. Isso é interessante porque, geralmente, no mundo da era digital, muitas pessoas, elas infelizmente, acabam morando longe das comunidades, acabam se afastando um pouco e não vivendo, de fato, o que é Am Israel. Então, assim, eu incentivo todos aqueles que moram longe da sinagoga que façam o possível para estar perto, conversar com as pessoas da sinagoga para poder não ficar muito longe no final de semana da sinagoga, até porque para poder fazer para poder ir para a sinagoga. Porque essa questão de proclamação, que é quando a gente está unido, é o que fortalece. A Israel ele só não morreu por conta disso. Os kibbutzim, quando nós estávamos juntos, as judiarias, né, os bairros judaicos, etc. Eu acho que isso é importante. Se você está longe, faça o possível para poder estar perto de uma comunidade. Acho que esse é um ponto interessante, porque ela não é só lida. O estudo da Torá, ele não é só para a gente fazer a leitura individual, não é só para a gente conhecer, não é só para a gente saber. É porque as palavras da Torá ela tem que ser proclamadas, né? E a proclamação é quando nós estamos em santa convocação. E quando você está junto de alguém, você trabalha as suas midot, você trabalha o que você tem de bom, o que você tem de lo além do não tão bom. Então, quando você trabalha isso dentro de uma comunidade, você consegue melhorar, você consegue crescer, você consegue evoluir. Você sozinho, você dificilmente vai ter alguém que possa te instruir, que possa ter uma simbiose, possa ter uma troca com você, para que você possa também crescer. Porque às vezes a gente, quando está até inclusive corrigindo alguém, uma medida de alguém, uma característica, uma medida de alguém, a gente também acaba trabalhando em nós mesmos e assim a gente possa crescer. Quando a gente está isolado, muitas das vezes a gente se esconde atrás de entre aspas, um personagem, né? E assim a gente não melhora coisas na nossa vida que a gente acha assim, não tem, isso é besteira, né? E a Chama acaba trabalhando com relação a nós.
No Pasuk, no Perek, ainda no Perek 30, capítulo 30 de Êxodo, no Pasuk 12, né, Yud-Bet, no Pasuk Yud-Bet diz assim: Ki tisa et rosh Bnei Israel. É interessante, vou só parar por aí. A tradução ela acaba dizendo: quando você elevar as cabeças dos filhos de Israel. Agora, há uma outra tradução que é bem mais, eu acho que bem mais profunda, seria quando você tomar a soma dos israelitas para determinar, dos filhos de Israel, para determinar o seu número. Conte-os deixando cada homem dar a Hashem Kadosh Baruch Hu uma expiação por sua alma. E aí depois fala que meio shekel. Haverim, agora interessante. A palavra ki tissá, né, quando elevar pode ser traduzido também por tomar. Al-Rosh ele está significando os cabeças, mas dos filhos de Israel, mas está falando de soma. Geralmente as traduções elas falam de soma. Então vamos lá. Quando pegar a soma, estranho isso. Geralmente a palavra Rosh ela está relacionada dentro dos nossos contextos históricos e culturais à liderança, né? Por exemplo, a gente fala de Rosh Hashivá, né? Rosh Hashivá, ele representa quando a gente fala de Rosh, fala de cabeça, a gente fala assim, não, cabeça é liderança necessariamente falando. Mas se a gente for parar para analisar, está falando de soma total. Então, na verdade, Rosh não significa cabeça, necessariamente como às vezes se traduz como liderança. A cabeça aí, ele representa todo o corpo. Ele a soma do todo o corpo. Você quer contar quantas mãos existem num ser humano? Naturalmente, uma cabeça, duas mãos. Quantos olhos? Uma cabeça, dois olhos. Né? Então, assim, quando você está falando de cabeça dos filhos de Israel, você está falando também da sua soma total. Por exemplo, você conta um cabeça de um homem acima de 20 anos de idade. O normal é que seja casado, especialmente nessa época. Então você contando um cabeça, você conta imediatamente uma mulher, né? Casada, é óbvio, e crianças então ficam à parte. Então, você conta a cabeça, você está contando a soma. Então, se você está numa yeshiva, por exemplo, e tem o Rosh Hashivá, e você discorda absolutamente de tudo sobre o que ele pensa, sobre suas colocações, sobre a posição de Allahá e etc. O que você ainda está fazendo aí? Né? Você está se colocando também contra a Shema, Kadosh Baruch Hu. Se você não é tão religioso assim e o Rosh Hashivá ele é muito rígido, ou então se você na verdade você é mais Hassid, você é mais piedoso, mas o Rosh Hashivá você acha que não é grande, não é tanto assim. Então, se você se colocar ainda debaixo de uma situação de você estar contrário à sua liderança, você simplesmente vai estar se colocando contra si, né? E Lo Aleinu é contra a Kadosh Baruch Hu, porque a Hashem diz na Torá que nós devemos nos submeter às nossas lideranças. Se a gente discorda absolutamente, é melhor a gente sair e procurar um outro lugar. Esse é o primeiro ponto. Né? Por quê? Porque ele representa o total. Ele representa o todo. Né? E está se levantando contra El Rosh, está se levantando também contra si mesmo. Olha só que contradição. Ou, se você estiver posicionado debaixo da tutela, da autoridade de um Rosh, você está também dizendo, ele me representa, ele representa o todo. Né? Então você também está, de certa forma, concordando com ele, querendo ou não. Então, Raverim, o que eu quero trazer para vocês hoje? Né? Rashi, ele acrescenta quando você desejar tomar a soma. Então, elevar aí, ele está no sentido de elevar, ou seja,
talvez seja pegar para cima, né? Tipo, para contar, né? E por que meio shekel? Os comentaristas da Torá, nossos sábios, dizem que era mais fácil contar a quantidade de shekel do que a quantidade de pessoas. Por isso que dizia que o rico não podia dar mais do que meio shekel, e nem o pobre podia dar menos do que meio shekel, e vice-versa, mais ou menos. Ninguém podia dar mais ou menos. Por mais que seja mais pobre, por mais que seja mais rico, tinha que dar meio shekel. Agora você imagina 10 shekels. 10 shekels representava o quê? Quantas pessoas? Exatamente, 20 pessoas. Né? Então, assim, é assim que se contava. Então ficava muito mais fácil para contar. Diz também os nossos comentaristas que Hashem, é lógico que tudo que existe no templo, Hashem já mostrou um pré-molde para... A Kadosh Baruch Hu mostrou um pré-molde para Moshe Rabbeinu. Então, Haverim, Moshe Rabbeinu, Hashem mostrou para ele meio shekel pegando fogo. Uma chama de meio shekel para ele. Quando Moshe viu isso, uau, né? Isso deve impactar muito nossas vidas, né? Caramba, por que o shekel é algo... A gente olha o shekel, ele é metal, e a gente vê o fogo, ele é tão... Sabe, ele não tem uma matéria muito definida. Assim que deve ser, né? A chama, o fogo, ele é de certa forma imaterial. Ele não é muito palpável, né? Não dá pra gente pegar, não dá pra gente botar ele numa caixinha e ele ficar quadrado, não dá pra gente, etc. Não dá pra gente colocar num molde, não tem uma forma definida. Só que o metal, ele tem uma forma definida. Na verdade, ele é das mais profundas partes da Terra. Das partes menos elevadas da Terra, ele está lá. Então, quando a gente faz isso, de certa forma, a gente também está elevando nossas vidas. Porque está falando de expiação. Mas como é que dinheiro vai expiar o meu pecado? Como é que dinheiro vai me expiar? Como é que dinheiro vai fazer acaparar sobre a minha vida? Algumas pessoas não entendem muito disso. Se estivesse falando de um animal, se estivesse falando de alguma coisa, tudo bem, eu entenderia, porque animal é vida, troca vida por vida e tal, etc. Mas por que o shekel, por que dinheiro? Por que Hashem se preocupa com dinheiro? Hashem não se preocupa com dinheiro. Hashem se preocupa com a elevação das nossas almas. As nossas neshamot, elas precisam estar elevadas. Então, quando a gente coloca parte da nossa vida material e menos elevada e coloca ela diante de Akadosh Baruch Hu, para que ele, em sua infinita grandeza, possa nos elevar, inclusive nessas pequenas coisas, a gente consegue ser elevado em outras coisas. Resumindo, Hashem Akadosh Baruch Hu não se preocupa com dinheiro. Ele se preocupa com a nossa elevação, inclusive no dinheiro. Mesmo que a gente possa estar nas pequenas coisas, nas coisas menos elevadas, se a gente estiver elevado nas coisas grandes, então, mais ainda. Uma outra coisa, nossos Rabanim, eles dizem que esse meio shekel, no final das contas, ia acabar indo para financiar os animais que iam ser entregues para expiação. Então, de certa forma, quando você, na mínima coisa, se preocupava com o coletivo, Hashem fazia elevação da sua alma e fazia expiação por você. Olha só que interessante. Haverim, a expiação pelo pecado, ela passa por uma coisa: você se preocupar com o coletivo. Quando nós nos preocupamos com o coletivo, com a sinagoga, por exemplo, a sinagoga é um centro comunitário, onde não somos só nós que vamos lá rezar, vamos lá orar, fazer nossas tefilot. Não é só, você não tem que se preocupar só com você. Não, se eu vou lá rezar, então tá tudo bom. Tem que se preocupar com aquele também que não tem lugar para dormir, mora longe. Para aquela pessoa que às vezes em casa, Hasbe Shalom, ainda não existe Shalom Bait, ainda não são Shomer Shabbat. Então a pessoa vai ter que comer uma comida feita por uma ela não pode, né? Ou uma comida feita com um clique que não passou por Tevilá, ou então vai comer uma comida que às vezes está taref, ou então comer uma comida feita no Shabbat, Hasbe Shalom. Então, tendo uma sinagoga, um centro comunitário onde as pessoas estão lá, já tem a plata com timer de Shabbat, ou então a pessoa já tem lá um ambiente preparado com comidas próprias para Shabbat.
Então a pessoa ela vai conseguir de maneira mais efetiva cumprir Shabat. Então, quando você sustenta uma sinagoga, uma yeshiva, você está, além de se preocupar com você, com onde você vai rezar, onde é que você vai fazer, que você se preocupa com o todo, se preocupa com aquele Yehudi que ele está menos elevado, tanto com aquele israeli que está mais elevado. Então, Haverim, pensar numa sinagoga é pensar no coletivo. Que Hashem HaKadosh Baruch Hu nos dê uma Shavua Tov, uma boa semana e Shabbat Shalom.